Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Em Minas Gerais, comerciantes já iniciaram as contratações temporárias para o fim do ano. Esta pode ser a tão esperada oportunidade para voltar ao mercado de trabalho. A Fátima estava desempregada e há 1 mês e meio conseguiu um emprego temporário. Com mais de 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, ela pretende aproveitar a oportunidade e continuar no mercado de trabalho. Tem oportunidades também de crescimento, tem bastante benefício, eu estou gostando pra caramba, vou fazer de tudo para continuar. Oportunidade que a Karen aproveitou bem. 15 anos atrás, ela foi contratada para uma vaga temporária e não saiu mais. Era uma vaga de estagiária, fiquei 6 meses, foi efetivo e hoje estou como vendedora especial, que é um cargo de liderança na loja, e já há 15 anos. Nesta loja, o movimento, principalmente no final de ano, é intenso. Por isso, sempre é preciso contratar novos funcionários para ajudar nos serviços. É muito importante para a gente, né? O movimento cresce muito. A gente tem 4 vagas, já contratamos 2. E geralmente essas pessoas que vêm, elas são muito boas, a gente faz uma seleção e acabam ficando, né, fixas na loja. Dedicação, comprometimento e gostar do que faz, né? Quem gosta do que faz, vai longe. Segundo a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, cerca de 1.200 novas vagas de emprego devem ser geradas até o final de 2018, diferente dos últimos 3 anos, que registraram queda nas contratações. Nós estamos com uma perspectiva muito boa para o final do ano, em consequência disso, as lojas também visando essas vendas, uma melhora aí acentuada que a gente deve ter de 3% até 5%. Confiando nisso, as lojas estão contratando, deve até ultrapassar os 1.200 empregos, que está sendo, conforme eu disse, uma recuperação nessa economia nossa. Falando ainda em movimento de comércio, o panetone é um dos produtos que mais vende nesse período de festas. Só para ter uma ideia, o alimento foi consumido por mais da metade dos lares brasileiros de novembro de 2017 a janeiro de 2018. Ele é realmente de dar água na boca, massa macia e com um aroma muito agradável. Mais de 29 milhões de famílias consumiram o panetone de novembro de 2017 a janeiro deste ano, atingindo 53,2% dos lares. Segundo o levantamento da Kantar Ibope Média, cada família levou para casa 1,3 quilos de panetone, uma alta de 2,6% em comparação com novembro de 2016 a janeiro de 2017, tendo chegado aos domicílios principalmente como presente. O processo, a gente faz uma esponja, a gente faz essa esponja, deixa ela descansar. Depois dela descansada, a gente volta ela na amassadeira, aí a gente coloca os ingredientes, água, gelo, a farinha própria para o panetone, que já vem adoçada com essência, tudo na dosagem ideal. E a gente volta na amassadeira e esse processo, a amassadeira vai dar o ponto e depois a gente vai bolear, cortar, pesar tudo do mesmo tamanho, mesmo peso. A gente corta, aí a gente coloca nas forminhas, deixa descansar novamente e assa entre 25 a 30 minutos. Eles são os queridinhos do Natal. Os panetones e os chocotones fazem cada vez mais parte da mesa dos brasileiros. No final de ano é uma data já tão especial, né, que toda a família se reúne, vem os amigos, né, os familiares, e o panetone não pode faltar na mesa, né? É um alimento que hoje em dia é tradição, né? No final de ano, chega novembro, dezembro, todo mundo procura para colocar na mesa nas festas e comemorações e confraternizações de final de ano, né? A falta de representatividade dos negros nos cargos de liderança e em espaços de destaque na sociedade é resultado do racismo estrutural brasileiro, que ainda reduz a população afrodescendente a posições inferiores.
Veja na terceira reportagem da série especial sobre preconceito racial e inserção dos negros na sociedade. Na política, nos cargos de liderança, nas universidades, TV e profissões de destaque social, o negro ainda é subrepresentado. Se eu não me vejo, ou me vejo de uma forma caricata, como um bandido, como um empregado, como um civil, logicamente eu incorporo na minha autoestima aquela dimensão de que eu tenho que olhar para baixo, aquela dimensão de que eu ainda sou escravizado e de que eu tenho que ser conduzido. Menos de 5% dos cargos de lideranças em ambientes corporativos é ocupado por essas pessoas. E a falta de representatividade piora a situação. O nosso desafio precisa ser também de marcar a cultura não como algo apenas que está nos catálogos de turismo, como aquilo que pode ser apresentado em praça pública no Pelourinho para os turistas, mas entender o modo como a cultura negra estrutura a sociedade brasileira. Para a promotora de justiça, o racismo estrutural reforça discursos e práticas que não permitem à população negra ter a mesma oportunidade. Salvador tem cerca de 86% de pessoas autodeclaradas negras, pretos e pardos, né? Então, essas pessoas não estão no Ministério Público, não estão na Defensoria Pública, no Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Legislativo. Ainda somos subrepresentados nesses espaços, enquanto que, de outro lado, somos sobre-representados no encarceramento em massa, né? Nas instituições do sistema penitenciário, somos sobre-representados nas periferias, em população em situação de rua. Então, todo esse contexto histórico que nós sofremos reflete na realidade atual. Maurício Pestana é um dos fundadores da revista Raça. Cartunista, jornalista e publicitário, vem contribuindo através da sua arte na implementação da Lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira. Eu, por exemplo, sou de uma geração em que para falar de negro era no 13 de maio e da Princesa Isabel. Então é muito legal hoje que as crianças do Brasil inteiro possam estar falando, né? E ao longo do ano estar falando das revoltas dos malês, a revolta dos búzios que aconteceu aqui nessa cidade. Essa cidade é uma cidade que tem a história viva. Para muitos, a representatividade é uma maneira de se ver, uma inspiração. Apesar de todos os obstáculos sociais, mesmo sabendo que estatisticamente não corresponde à realidade diante do racismo estrutural. A luta por se reconhecer, por ser visto por essa própria história, ser entendida como constitutiva dessa trajetória brasileira, é um tema de muitas disputas que estão para ser desenvolvidas, aprofundadas, se de fato nós queremos que esse país cumpra suas promessas democráticas feitas há tanto tempo. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas. Agora a gente mostra uma história de determinação e de inclusão. Você vai conhecer um pouco da realidade de pessoas com deficiência visual que jogam xadrez e dominó. Hoje somos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Nesse universo, cerca de 7 milhões e 300 mil pessoas possuem deficiência visual, segundo dados de 2013 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No Brasil, a principal causa, infelizmente, são doenças que podem ser preveníveis. A principal seria a catarata, em seguida o glaucoma. Sendo que a catarata, na grande maioria dos casos, é uma doença reversível com a cirurgia. Somente aqui no Distrito Federal são mais de 400 mil pessoas com deficiência visual. E hoje, algumas delas disputaram um campeonato de xadrez e dominó aqui no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais de Brasília. São pessoas extremamente inteligentes, são pessoas que superam suas limitações e que chegam muito longe. São pessoas que hoje estão passando nos vestibulares, nos concursos, estão tendo destaque no mercado de trabalho. E nós precisamos conhecê-los um pouco melhor. O xadrez para deficientes visuais é um pouco diferente.
Cada jogador usa um tabuleiro próprio. As casas são em alto relevo e as peças possuem referências táteis para diferenciar as brancas das pretas. Já o dominó é jogado com peças comuns que possuem alto relevo. A única necessidade é ter uma pessoa com boa visão para organizar as peças na mesa e narrar as jogadas. Charles Jatobá é cego e trouxe a filha Natália, de 9 anos, que tem baixa visão, para formar uma dupla. Ensinar para a Natália significa integrar a Natália com os demais. Então, como eu tive a ideia de ensinar ela, surgiu essa oportunidade, eu convidei ela para participar, até para ela já ir colocando para fora os instintos, né, de competitividade, de fraternidade, esses sentimentos que unem a nossa família de deficientes visuais. Os melhores colocados no xadrez e no dominó receberam troféus e medalhas. A competitividade entre os participantes garantiu disputas acirradas até a última jogada. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.